paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais, Simão da Silvação de Simão, Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, a sede é aqui. Agora o irmão Ricardo e um grande amigo vai falar com vocês também. Pode falar à vontade aí, cara. Boa noite, Brasil, boa noite, nações, né? Ontem eu não cheguei muito a tempo aqui, porque eu comentei com o Simão que eu ia pro peão na Florença, né? Então eu acabei indo ontem, 3h30 da tarde, né? Cheguei lá no peão às 4h30, porque um morro muito pesado, então pra você pedalar não dá, né? Bicicleta ainda, então, daqui lá dá uns 5 km, com o lugar que eu fui dá uns 6 km, né? Então 12 km. Mas eu fui lá, fiquei um pouquinho no peão e fui levar as roupas lá, né? O pessoal lá, e que eu gosto muito, pessoal que é criação, né? Nós temos muita amizade, que né, nós fomos criados praticamente juntos, era mais novo. Então fui lá levar as roupas. Então, chegando eu ia vir pro culto, mas eu calculei a hora errada, eu cheguei lá, calculei a hora errada que eu cheguei lá. Né? Calculei que eu ia chegar aqui muito tarde. Então eu fiz o cálculo errado. E achei que falei, não, eu vou chegar lá na igreja muito tarde. Aí não vai dar pra ir não. Porque tá gastando muito tempo pra chegar no peão. Né? Por causa de quê? Muito morro, né? E andando a pé, então o passo não rende. A bicicleta anda muito mais rápido que andar a pé, né? Não tem nem comparação. Né? Então, eu fiz o cálculo errado, falei, eu vou chegar lá muito tarde, não vai dar tempo do culto não. E peguei a bicicleta lá no peão, saí do peão às 7 horas da noite. Saí de lá às 7 horas. Aí quando eu tava chegando ao do Resende, tava dando 7h54. Falei, nossa, ia dar tempo se eu chegasse. Se eu tivesse saído um pouquinho mais cedo do peão, às 6h30, 6 horas, dava tempo de chegar no culto ainda. Eu falei, vou acelerar aqui. E acelerei, gastei 3 minutos para chegar em Palmeira. Quando eu cheguei em Palmeira ali, eu vim empurrando a bicicleta com um colega, com um amigo meu. Cheguei aqui em cima, era 8h34. Falei, nossa, ia dar tempo de chegar. Eu fiz o cálculo errado. Aí cheguei, joguei a bicicleta, falei, vou lá assim mesmo. Aí cheguei, graças a Deus que o menino estava aqui, até coisa de Deus mesmo. O meu rapaz estava aqui pregando a palavra, ministrando a palavra, ainda deu um tempinho de dar uma palhinha aqui. Mas deu uma palhinha rápida, por causa de quê? Porque o tempo já tinha passado o meu tempo, né? Então, eu dei uma palhinha rápida e o Simão foi e depois finalizou. Então eu fiquei feliz, né? Mas agora eu vou colar mais certo, para poder ir lá e poder voltar e dar tempo de ninguém. Eu não vou nem na semana, não vou na semana porque eu ia levar a roupa mesmo. Vou levar a roupa no dia levar domingo, né? Eu cheguei, levei a bicicleta, não gostei muito da bicicleta, porque meu freio de trás não tá bom. Meu irmão emprestou um rapaz aí e acabou estragando o freio de trás. Eu não gostei, xinguei, falei que meu irmão não quer não, porque não empresta pra ninguém não, porque a bicicleta é uma peça muito cara. E o conserto para arrumar é R$50. Né? O freio não pegou. E eu descimou pesado aqui, eu desci mais devagar. Falei, eu desci devagar porque não dá para descer embalado aqui não. Porque descer embalado eu chego lá embaixo rapidinho, mas não desci embalado porque um freio da frente não pode confiar, tem que confiar nos dois, né? Um freio só não dá para confiar. Então eu vou descer devagarzinho, na lenta, então eu gastei mais tempo. Depois eu gastei mais horas. Né? O cálculo foi errado disso aí. Eu gastei mais horas para chegar lá embaixo. Eu devia gastar uns 10 minutos para chegar lá embaixo. Aqui lá embaixo eu gasto 1 minuto e meio a 2. Eu devia gastar uns 10 minutos. Isso aí me atrasou muito. Né? Que fui chegando lá no Palmeiras para chegar lá em cima no Alto do Resende. Já tá dando 4 horas. Falei, vou chegar lá às 4h30 mais ou menos. Aí cheguei lá no peão 4h30. Né? Entreguei as coisas lá ao pessoal. Brinquei com eles um pouquinho. Fui lá no pé do abacate, mas o abacate tá muito alto. Vou tentar ir lá sábado, vou tentar arrumar um bambu para buscar, porque tá alto demais o pé do abacate. Fui lá, até desanimei. Tá lá no altão e para subir só tem não tem nenhuma parte da árvore assim para você subir. Aí desanimei. Mas se Deus quiser, domingo eu vou lá de novo. Eu vou buscar os abacates. Qualquer jeito eu vou trazer isso. É muito bom. E graças a Deus, né, deu tempo. E hoje, né, tô aqui hoje, eu vou para agora mesmo. Eu fiquei feliz ter ido lá. E hoje, né, o tempo passou rápido, porque cheguei, tá de noite, né, Simão? Ontem à noite eu tava aqui, eu já de noite, o tempo tá passando rápido. Então, hoje eu tô aqui.
O tempo tá passando rápido mesmo. Passando rápido, porque ontem eu tava aqui essa hora. Quase nessa hora tá chegando aqui. Né? Chegando quase às 9 horas. Né? Às 20 para as 9 eu cheguei aqui mais ou menos. Hoje, qual é o mesmo horário aí? 8h49, o tempo passou, hein? O tempo passando rápido, então aproveita bastante, né? Tiver de passear, passeia, desfruta do seu dinheiro, né? Faz as coisas boas, né? Leva a família a passear num parque, né, Simão? Porque isso não é proibido não, São. Isso aí você tá, entretenimento, você tá divertindo seu filho e sua esposa. Sua esposa também, ela tem que ter um momento de lazer para ela poder. Mulher fica muito mais sobrecarregada que nós, né, Simão? Porque a mulher, ela é mil e uma utilidade. Ela cuida da casa, ela cuida do menino, ela cuida da sua roupa, ela cuida da comida, né? Então é muito trabalho que a mulher tem. E se ela trabalhar fora, ela quase não tem tempo nenhum. Praticamente não tem tempo nenhum. Então se tirar aquele momento ali, você desfrutar com sua família. Ir num parque, ir zoológico, ver bicho, né? Esses parques aí de diversão que tem aqueles carrinhos bate-bate, aqueles minhocão lá, que eu esqueci o nome, tobogã, né? Não de água, tobogã normal, de chiador. E poder se divertir, por causa de quê? Para poder a criança crescer feliz, num ambiente feliz. Então tem que ter uma criança. E a igreja é muito bom? Mas tira um domingo ou um sábado, se tiver, descansar do trabalho e vai passear com seu filho. Num jardim zoológico, num parque municipal, né? E viva a sua vida, né? Porque o tempo passa rápido, gente. Nosso tempo é rápido. Eu estudei, eu tinha 15 anos. Há 30 anos atrás eu tinha 15 anos. Eu tô com 45 anos já, ué. Eu tava lá no Piauí refletindo. Porque de 0 a 14, 15 anos eu morei no Pião com minha família. Eu ficava lá e cá. Ficava em Ponte Nova e no Pião. Eu ficava uma semana no Pião, uma semana aqui. Então se passou 14, 15 anos lá. E o tempo, de 0 até os 14, 15 anos eu prevaleci lá. Então o tempo já passou. Eu já fui morar em BH, tive meus filhos, né? Voltei e o tempo passou. O tempo passou. Eu já tenho menino de 15 anos. Eu tenho menino de 8 anos. Então o tempo passa muito rápido. A gente não percebe, mas o tempo passa rápido. As horas vai rápido. Tanto a hora de verão, mas o tempo vai rápido. Não é por causa de quê? O relógio do mundo está acelerando, Simão. Está acelerando. Por causa de quê? Por causa do aquecimento global. Então o clima está mudando. O tempo passando rápido. As horas estão voando. Né? Agora mesmo está de noite, agora mesmo nós vamos dormir. Amanhã está amanhecendo. E depois está anoitecendo. É rápido. E já amanhã já é o quê? Já é terça-feira. Hoje é segunda. Então, gente, aproveite sua vida, um momento com a esposa, com os filhos, ou com a namorada, com a futura noiva, né? E vai passear um pouco, né? A igreja de verdade, né? A igreja de vagabundo não, que fica curtindo com seu dinheiro, comendo a melhor comida, passeando em vários lugares, e vocês aí, né? Que essas igrejas são uma igreja do comércio, do dinheiro, né? Então aquilo é uma máfia, aqui não tem nada de Deus, é tudo dinheiro e nada de Jesus. Jesus ali é só uma ensinação, é só enganação. Então, sai fora de só os profetas, vai na igreja da verdade, né? Se for na igreja simples, de barro, de lata, né, Simão? Ali que está a expressão de Deus. Agora essa igreja de luxo, bonita, tem aquelas arquibancadas, aquelas coisas lindas, aquilo lá não tem nada de Deus, não. É demônio purinho. Mas vou ler aqui na palavra do Senhor agora, porque eu tenho que ser eu tenho que ser direito, né, Simão? Não posso falar muito com o tempo. Eu cheguei hoje também atrasado, né? Que eu jantei agora mesmo, jantei com minha comida, que eu queria comer. Acabei de comer comigo, eu vou lá, descer lá. Então eu cheguei atrasado, né? Então, gente, vou ficar na palavra aqui. Eu falar em Êxodo. Deus fala com Moisés em meio a sarça ardente. Apacenta Moisés o rebanho e o Jetro e o sogro sacerdote. Sarça ardente, gente, é fogo, né? Deus apareceu no fogo para falar com Moisés. Ele estava ali apacentando as ovelhas ali no pasto, né? Então tem um lugar que eles hoje não tem mais. Quase não tem. Deve ter lá pro lado do Mato Grosso do Sul. Comitiva, gente. Comitiva, você reúne aquele banho, né? Tem comitiva de gente e comitiva de bicho, né? Um naquele banho no pasto,
Você arruma um lugar, pasto bonito, para aqueles bichos, faz um fogo, ali você faz o seu café, alguma comida ali, e no outro dia de manhã você pega o bicho e retorna. Talvez a viagem é prolongada e não dá para andar de noite com bicho, né? Você pode cair num buraco, quebrar um braço, uma perna, pode arrebentar um bicho também, cair num lugar ruim aí, então, né, lagoa, essas coisas, então o pessoal para poder se descansar e descansar os bichos. Então Moisés estava ali apacentando seus ovelhas no pasto, né? De dar uma parada em determinado lugar e fez aquele fogo, a sarça ardente, que é o fogo. E Deus falou com ele naquela sarça ardente, né? Mídian levantou o rebanho atrás veio um anjo de Deus, Horebe. Apareceu o anjo do Senhor, tá vendo? Apareceu o anjo do Senhor na chama de fogo no meio da sarça ardente. Olhou, eis a sarça ardia, o fogo, a sarça, tá vendo? A sarça ardente é fogo, gente. Consumia. Moisés diz: agora virei grande visão, porque sarça se não queima, vendo o Senhor, viu, bradou a Deus. Meio a sarça, Moisés disse: eis aqui, que chegas, tira os sapatos, porque o lugar que tu está é terra santa. Jesus falou com ele, na sarça ardente. Ele disse: eu sou Deus, pai de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Moisés cobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Ele temeu olhar para Deus, tá vendo? Ele disse: Senhor, tenho visto aquelas túnicas, gente, uma que rola assim, né? A aflição do povo que está em Egito, tem ouvido o clamor. Seus exaltores, conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Jesus falou que ele desceu para livrar ele da mão dos egípcios. Então o Espírito Santo desceu do céu sobre o fogo para comunicar com ele, para livrar da mão dos egípcios, né? Para fazer ele subir aquela terra, a terra de boa larga, a terra de mana, leite e mel, lugar de Cananeu, de Eteu, Amorreu, Perizeu, Eveu, Jebuseu. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim também, visto opressão dos egípcios oprime. Opressão, já sabe que é, né? Opressores, pessoas que perseguem, fala aquelas expressões, então oprime a pessoa. Vem agora, pois enviarei Faraó que tire esse povo, filho de Israel. Então Moisés disse a quem? Eu sou, vá. Faraó, do Egito, vá o filho de Israel. Deus que certamente serei contigo. Não será por sinal que enviarei outros ou virá tirar do Egito. Servirei a Deus este monte. Então Moisés, Deus diz: eis que vier filho de Israel. Disse: nossos pais, vós que disseram qual o nome darei a Moisés, sou que sou. Diz assim: dirás os filhos de Israel, sou enviou a vós. Diante a Moisés, assim, os filhos do Senhor, dos vossos pais de Abraão, de Isaac e Jacó. Me enviou em meu nome eternamente, sou memorial de geração em geração. Vai a junta ancião de Israel, e diz o Senhor, Deus vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, apareceu dizendo: tenho visto que eu feito o Egito, portanto fará-vos subir a aflição do Egito na terra. A Cananeia Teu morreu, e Perizeu, e viu Jebuseu, e a terra manda leite e mel. Ouvirão a voz de Irás ancião, Israel do Egito. Darei ao Senhor teu Deus, Hebreus. Encontrou, agora pois deixou o caminho. 3 dias para o deserto. Sacrifiquemos ao Senhor. Serei, porém, o rei do Egito. E dirá com mão monte, porque estenderei a minha mão. O Egito com todas as minhas maravilhas. Farei meio dele, vós deixará. Darei graça ao povo, aos olhos do Egito. Será que assais vazios, porque sua mulher pedirá, sua vizinha hospeda, vastos, pratos, vasos, vestidos, quais sobre os filhos das vossas filhas, e sujarei o Egito. Agora eu vou ler aqui em Salmos. A vaidade e bens terrestres, né, gente? É vaidade, tem gente que é vaidoso, né?
enjoado com coisas terrestres. Né? Pegajoso, né, gente? Vaidade é pegação. O cara compra um carro ali e gosta mais do carro do que a família dele. Então é vaidade, né? Bens terrestres. Terrestre é o quê? Coisa da terra, né? É bens. O que é bens? Carro, moto, dinheiro. Dinheiro é bens, dinheiro é papel, cédula. De carro, móvel, imóvel. Então isso é vaidade. Pessoa que quer só ficar focada. Igual eu tenho uma bicicleta, mas não sou vaidoso com a bicicleta. Eu sou cuidadoso, né? Sou enjoado, né? Mas não sou vaidoso, né? Eu tenho cuidado, carinho, zelo que eu te quero. Ela me leva e me traz. Quando eu vejo que ela está com um problema, eu já alerto o meu irmão que não gostei. Então vou acontecer algum coisa. Então eu não sou vaidoso, sou um cara cuidadoso. Cuido das coisas minhas, né? Então a vaidade é aquilo ali que o cara ele fica muito obcecado que ele tem, né? Ouvi todos vós, povo, inclinai ouvidos, moradores do mundo, aqui, ó, moradores do mundo, que humildes, grandes, tantos, ricos e pobres. A minha boca falará a sabedoria, a medição, ao coração o entendimento. Inclinarei ouvido a uma parábola, ensinarei o enigma na harpa. A harpa, gente, é aquela coisa que toca. Não tem grandão assim, ele toca, tem umas cordas, cordião que eles falam corda, ali tá do ré, mi, alguma coisa assim. Então é a harpa cristã. Eu nunca vi na minha vida não, mas um dia eu quero ver uma, se Deus permitir, nessa terra ainda eu quero ver uma, de perto. Não deve ter no Brasil não. Nessa não. Inclinarei ouvidos, e quero ver também piano, nunca vi piano. Por temerei dias maus, quando cerca a iniquidade, né? Se farás, confia na fazenda. E nenhum deles remia ao Deus, porque redenção a alma caríssima, recursos esgotaram. Tão pouco verás, sempre deixarás a corrupção. Né? Aquela época de corrupção, gente. Porque seus sábios morrem, percebem o louco e deixam os outros bens. Está vendo? Bens, gente. Falando de novo de bens. O seu pensamento que as causas perpétuas. Perpétua, gente, é tipo a eternidade. Por exemplo, uma prisão perpétua. Então que lê o quê? A vida toda, até a pessoa partir. Então perpétua. Mesma coisa se pegar um carro, colocar lá ali na garagem, deixa o resto da vida. Ele está ali perpétuo. Né? Quer dizer, está ali, você não está usando ele. Né? É perpétua. Então geração em geração, projetos não. Todavia o homem permanece como animais que perecem, sabe? Homens que permanecem como animais perecem, né? Fica perecendo ali, né? Estes caminhos deles é loucura, contudo a possibilidade aprova suas palavras selar. E as ovelhas enterradas, morte alimentará deles, e as dormidas, que eles manhã formosou, sepultura consumirá o óleo, Deus remirá a alma, da sepultura reberá será. Então terá alguém a glória do Senhor. Porquanto morrer, vás contigo a glória acompanhará. E ainda sua vida bendice, ouvem e irá a geração que nunca verão a luz, sabe? Geração que nunca verão a luz. E o homem que está honra tem entendimento, animais que perecem. Então, gente, a gente não pode ser pegado nada desse mundo. Você não pode ser pegado a carro, você não pode ser pegado a roupa, você não pode ser pegado a móveis, a imóveis, a bens, a dinheiro, herança, a terras. Por causa de quê? Porque um dia nós vamos embora dessa terra, né, Simão? É verdade. Nós vamos embora dessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A humanidade está de passagem. Eu estou de passagem. O pastor Simão está de passagem. Todos nós estamos de passagem. Todos nós vamos prestar conta para Deus. Todos nós. Até Satanás. Até ele que faz essas mortes aí. Um cara pegar uma arma, matar o outro. O cara fazer o cara usar droga, bebedice. Esses carnaval dos infernos. Né? Essas nights, essas bagunças à noite. Night é noite, né? Em inglês é noite. Né? Então, tudo isso aí, gente, é terreno. Fica por aí. Né? Isso aí é vaidade. Isso, como diz a Bíblia, perpétua. Você está numa prisão perpétua. Não é uma prisão da cadeia, mas uma prisão do pecado, a prisão do adultério, né? Da pornografia, e prisão da bebida. Então isso é uma prisão perpétua na sua vida. Né? Você está lá, você está vivendo o mundo, não vivendo para Deus. Estou falando
do mundo perdido. Então a gente não tem que viver esse mundo perdido. A gente tem que morrer para o mundo. Morrer para o mundo não é morrer carnalmente. Morrer é morrer os pecados, né? Eu vou morrer para o mundo. Quando o cristão está morrendo, ele está morrendo dos pecados do mundo. Porque Deus não fez nós com pecado. Você quando nasceu do barriga de sua mãe, você não veio com pecado, não. O pecado você pegou depois, né, Simão? Pegou depois que veio o pecado, veio crescendo, pegando a malícia, a maldade, a mente foi e convivendo com pessoas que viviam no erro. Então você foi doutrinado a viver aquele erro. Eu também já fui doutrinado ao erro. Mas por de quê? Porque eu vivia no evangelho falso, né? Sucateado, enganoso. Né? Depois eu quis conhecer esse Deus verdadeiro. Né? Tanto que eu fui conhecer esse Deus depois de 2 anos que eu estava na igreja novo convertido. Eu fiquei 2 anos para batizar. No momento eu não queria. Mas eu falei, agora eu quero batizar. Eu queria conhecer esse Deus. E eu vivia só no pecado. Eu vivia só no pecado. Pecado mesmo. Eu vivia na bebida, eu pegava mulher, eu vivia na pornografia. Eu vivia essa vida. Vida dos infernos. Eu bebia muito. Bebia era 2 caixas de cerveja. Antigamente, quando eu trabalhava de mecânico lá na cidade, eu mexia com mecânico, mexia com motor de caminhão. Então, eu bebia era 2 caixas de cerveja. Bebi e ficava doidão na rua. Por isso que eu entendo de caminhão, só que hoje eu não gosto, né? Porque a idade chegou, não tirei a carteira, coisa alguma, então pra mim não faz diferença mais, não tem interesse mais caminhão nem carreta. Mas eu digo qualquer coisa, graças a Deus. Mas assim, eu vivia na vida errada. Por causa de quê? Eu fui ensinado, doutrinado a vida errada. Você acha que não tem arrependimento hoje? Tem. Mas posso fazer alguma coisa? Não posso. Por causa de quê? Porque eu fui doutrinado daquela forma. Um evangelho podre, uma vida podre. Então não tinha nada para ensinar nada para ninguém. Eu não era espelho, né? Eu não poderia falar assim, eu tô assim, não tô, estava errado, né? Bebida, não vivi nas drogas, né? Que eu nunca gostei de droga, mas vivi na bebida, eu vivia pegando mulher, eu vivia na prostituição, eu vivia nessa vida, e vida toda errada com Deus, e não vivia feliz. Hoje eu tenho a felicidade, porque tem Deus no meu coração. Hoje eu penso 1000 vezes, qualquer coisa eu penso 1000 vezes, não. Meu Deus é maior, meu Deus é melhor. Então hoje eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Espírito Santo. Eu tenho convicção que Ele é comigo e é com vocês também, que crê no Senhor. Que nós temos que crer no Senhor. E Ele é nosso Salvador. Né? Que eu estou respirando o ar, o fôlego de vida, é Jesus que me dá. Igual eu estou com problema de dor de dente. Meu dor de dente poderia ser bem mais forte, não é? É fraquinho. Mas me incomoda, tem hora. É quietinho, o Espírito Santo não deixa eu sentir muita dor. Né? Se vier forte, não está aguentando. A gente dá um dente, arrancar esse dente. Vai ficar mais banguela ainda. Então Deus está na minha vida. Sempre teve na minha vida. Né? Já trabalhei em empresa aí em Ponte Nova que eu ganhava mixaria. E o dinheiro que eu recebia era R$1 milhão por mês. Porque eu gastava. E o dinheiro tinha na carteira ainda para gastar. E tinha dinheiro para outro mês ainda. E eu gastava e tinha dinheiro. Eu dava meu dia e minha oferta na igreja. Quando a Assembleia era a Assembleia do Senhor. Eu não vou falar o nome de que igreja que é. Que a Assembleia hoje virou bagunça. Mas antigamente era a igreja mais séria. Né? Mas Simão também foi da Assembleia. Então era igreja boa. Né? Nós fazia a caravana, viajava. Né? Era bom. Conhecia outros ministérios. Né? Da própria Assembleia mesmo. Então era muito bom. Então eu tive uma vida muito boa quando eu conhecia o Evangelho do Senhor. Né? Há 25 anos atrás que conhecia a palavra de Deus. Né? Foi no ano 2000 que eu batizei. Então foi 25 anos atrás eu conheci o verdadeiro Deus, né? O Deus Criador. 97 eu entrei para a igreja e fiquei 97, 98 e 2000. 3 anos. 3 anos daqui 3 anos fui batizei. Falei, agora eu quero batizar. Porque eu já não quero mais viver no pecado. Porque na época eu estava num pecado muito grande e não queria sair dele. Né? Eu estava vivendo, como diz a palavra do Senhor, uma perpétua, uma prisão perpétua. Eu estava preso no meu próprio pecado que estou fazendo as coisas do mundo. Mas hoje eu me arrependo 1000 vezes porque eu vivi aquela vida. Né? Uma vida sem graça. Né? Porque dizer assim, você pegar um dinheiro ali e gastar com coisas que não vale a pena. Né? Hoje, se eu pegar hoje R$1 hoje que seja, e eu vou ali, compro um pão, compro uma bala, um salgadinho e como. Né? É a coisa mais natural. Mas se fosse aquela época, não. Era bebida,
era bebida, moezada, era hotel, era motel, essas coisas. Hoje eu arrependo muito vezes de quê? Porque eu vivi no evangelho errado. Eu aprendi da forma errada, né? Porque a igreja católica, não estou condenando igreja nenhuma, mas a igreja católica não tem religião. Porque você ir na igreja para depois você ir na esquina beber, né, Simão? Você tá em pecado, é uma coisa. Já não tem Deus, né? Imagem, você crê em imagem, barro, não é idolatria, gente. Então não tem Deus. Deus é espírito e verdade. Deus não precisa dele, você faz uma imagem minha que todo mundo vai adorar. Deus não agrada dessas coisas, né? Tanto que ele morreu, antes dele morrer, ele foi num templo e quebrou o templo todo. Por causa de que tinha imagem, tinha igreja começa no tempo dele. Por causa de que ele não aceitava aquilo, né? Ele não fez nenhuma imagem dele. Ele poderia ter andado até de carro de ouro que quisesse. Vou fazer minha escultura aqui, tal. Poderia estar abrindo, tá ali, ó, meu rosto, como é que é. Não tem. Porque Deus é digno de ser da hora de espírito e verdade. Ele é espírito e verdade. Nós vamos ver Jesus quando chegar lá em cima. Lá em cima vamos ver o rei. Nós vamos estar face a face ao rei. E seremos julgados pelas nossas obras na terra. Tudo que você faz na terra é julgado. Tudo que você faz é processado. De bom, de ruim é processado. Nada escapa aos olhos de Deus. Ninguém. Ninguém. Ninguém mesmo. Tanto que eu falo que eu vou ser, repito de novo aqui. Eu e meu irmão Simão, nós fomos de Jiquiri. Simão viu as estrelas cadentes, né? O Espírito Santo também mostrou, os anjos estavam voando sobre o carro, que estavam falando comigo. E quando chegou aqui, eu falei com ele, eu vi foi o trono rodando, 360 graus. E rodava na velocidade, ó. E ele não estava lá não. Espiritualmente, gente, né? Eu vi isso, o trono, Deus me mostrou o trono, porque ele permitiu que eu visse o trono dele, né? O trono que nós vamos estar ali para ser julgado, todos nós, perante a briba do Senhor. Porque lá não tem isso, não tem aquilo. Não tem maior, não tem melhor, não tem... eu sou fulano, eu tenho bilhões. Eu sou Elon Musk, eu sou Trump, eu sou... Não tem nada disso para Deus. Não é nada. Nós somos pó e cinza. Tanto que quando nós morremos, se você já vi muitos negócios de exumação de caixão, que eu vejo na internet, que passa lá no quarto, a gente vê, né? Olha como é que a vida termina. A pessoa morre ali, você vê lá, roupa ficam para trás, pedaço de caixão, sapato, né? Não vai com brinco, eles não deixam enterrar com brinco, nada de bijuteria. Eles tiram e entregam para os familiares. Então, depois você vê lá esterco. A pessoa virou aqueles estercos, né? Só vê os ossos ali mortais. Isso aqui é carne, ficou com a terra, né? E depois eles tiram ali, faz a limpeza local para poder enterrar outras pessoas, né? Os ossos vai para outro um lugar lá que eles colocam lá no cemitério mesmo lá, um depósito lá e colocam os ossos lá, restos mortais. Então a gente, nós mesmos, a humanidade mesmo por dentro não vale nada. Nós não temos que crescer. Eu tenho um carro, eu vou amar meu carro mais que a minha esposa. Eu tenho a moto, eu vou amar a moto mais que a esposa. Não tem que amar essas coisas não, gente. E nem amar essa terra, que nós estamos aqui de passagem, né? Que o Senhor voltar, essa terra vai ser destruída, né, senão? Ela vai ser destruída. Por causa de quê? Por causa do pecado. Pecado do mundo. O pecado do mundo. Por causa do diabo também. Ele tem culpa também, né? Então, tudo vai ser destruído. Até o inferno vai ser destruído quando eles voltar. Então, por isso que nós temos que estar na presença de Deus. Tá aqui ouvindo o culto aqui, nós estamos falando a verdade, nós não tem aqui, não é teatro, não é combinado nada, né? A gente não se vê, a gente se vê à noite, né? Eu vim aqui hoje, né? Então, não tem nada combinado aqui. Nós falamos dentro da verdade, né? Nós não falamos mentira, nós gostamos da verdade, né? E eu procuro, até agora estou estudando mais, vou estudar mais sobre a Bíblia, que eu quero pregar melhor ainda, quero pregar melhor que eu estou pregando ainda, que eu estou aprendendo, né? Eu quero conhecer mais a Bíblia, as histórias de Jesus, para quê? Para ensinar vocês, né, o caminho da verdade. Isso aí por causa de quê? Porque vai enriquecer meu conhecimento, né? Ver ali aquele filme bíblico de quê? Porque Jesus realmente viveu aquela vida ali, né? Uma vida muito bonita, né? Do dia de hoje, para esse povo aí, ele estava morto. Andar num deserto quente aquele, né? Areia quente daquela, pegando fogo, né? Que as roupas quentes,
né? Então o povo viveu os melhores momentos da vida dele, por quê? Tudo natural, peixe natural, né, Simão? Peixe natural, frutas e legumes naturais. Então eles viveram os melhores momentos. E um povo que não soube nem agradecer a Jesus. Aquele povo que atravessou ali o Mar Vermelho, depois virou as costas para é Moisés, né? Virou as costas a Moisés, um povo ingrato, né? Por isso que eles morreram e não foi para a glória. Não foi para o inferno, por causa de quê? Eles não quis Jesus. E o povo de hoje é a mesma coisa, né, Simão? O povo não quer Jesus, por causa de quê? Porque é muito enganador, muitos falsos profetas, e o povo está acordando e tomando raiva desse pessoal. Por isso que esse povo está tomando raiva. As igrejas pequenas que são da verdade, que falam a verdade, prega a verdade, entre aspas, é atacada também, por causa dos vagabundos, os falsos profetas, né? As falsas profetisas. Então, as igrejas pequenininhas são bombardeadas, por causa de quê? Por causa deles. Eu até entendo por que está sendo bombardeado, por causa desses vagabundos. Mas aqui não, aqui é verdade, aqui é briga, aqui é oração, Simão aqui está aqui, depois madrugada ele está aqui de novo. Então ele está aqui trabalhando demais. Ele, tanto que ele trabalha, ele fica mais aqui nesse pedacinho aqui. E quase não vai na rua. Pode que cuida da casa dele e cuida de vocês também, né? Porque não é fácil, né? Tá aqui, falar uma palavra para vocês, tá aqui abrindo seus olhos, né? Ninguém quer o mal de ninguém aqui. A gente quer o bem do próximo. Então a gente tem que fazer o bem ao próximo. Porque depois que desce sepultura, eu já vi alguns velórios, é triste aquilo, né? Ser despedido da pessoa, dali já tem encontro com Deus. Com Deus e com o inferno, porque Jesus vai mostrar o inferno para todo mundo ver o inferno. Como tá as almas, como deve lá. Por causa de quê? Porque o povo vê. Ah lá, aqueles que não me quis. Né? Bendito seja aquele que fez a obra do Senhor. Né? O cristão é assim mesmo. O cristão ele anda na contramão. Os verdadeiros andam na contramão. Simão anda na contramão, eu ando na contramão. Mas a contramão da verdade. Agora aqueles lá, aqueles vagabundos, os falsos profetas andam na mão. Na mão da mentira, da fornicação, da enganação, do estelionatário, que são estelionatários. Querendo a vida mais fácil. A vida mais fácil, dinheiro mais fácil, uma vida de luxo, né? De prosperidade. Você vai ter riquezas uma atrás da outra. Eles falam que eu tenho muita riqueza na terra. Né? Então eles têm ali a mão errada e nós andamos na contramão, porque nós andamos na mão certa. Né? Todos cristãos andam na contramão. Porque Jesus andou na contramão, hein? Por que Jesus andou na contramão? Porque tinha coisa errada naquela época, já tinha coisa errada. Jesus na contramão para poder mostrar para o povo que ele é o Deus. E ele tem que seguir a ele, não seguir religião, né, Simão? É verdade. Por isso que Jesus andou na contramão. Para ir contra aqueles homens lá que se achava grandão, né? Dono da cidade. Não era dono de nada, né? Por isso que Jesus foi crucificado. Porque ele mostrou para o mundo todo que ele é o Deus poderoso. É ele que salva. Né? É ele que salva. E ele mesmo morto na cruz, e ele ainda aguentou a dor, né? Conversou aquele homem lá que ele se arrependeu e desceu ao inferno, bateu no diabo ainda. Bateu no diabo. Né? Mas é diabo e agora? Você me crucificou? Toma aí. Pá! Encheu de porrada. Mas de quê? Mostrou pro diabo que não é nada. Eu tenho poder no céu, na terra e no inferno. Então ele tinha poder no céu, na terra e no inferno. Ele saiu no inferno. Mas agora você dá conta. Né? Então o diabo pagou caro. Que ele fez, né? E levou muitas almas com ele para o inferno também, né? E quando Deus foi ao inferno, o diabo ficou tudo assustado. Como é mexer com esse homem? O poderoso, né? O dono do mundo. Deus é o dono do mundo, hein? Então por isso nós temos que crer no Senhor, buscar o Senhor. Aqui está a verdade, gente. Aqui não está a mentira. Aqui não tem mentira, não tem enganação, né? Rapaz ali, 7 anos já de igreja, né? Ele está lutando aí. O rapaz está começando agora e começando para as coisas boas, né? Rapaz bom, né? Um coração de ouro, um menino bom, menino que, né? Eu até a gente não liga muito hoje o que aconteceu na igreja, porque a gente sabe que aquele ia se corromper. Eu já sabia primeiro que ele, né? Quando eu batizei nas águas, ele era um menino, né? 25 anos atrás, ele tinha o quê? 5 anos, né? Você está falando das décadas de 1900 e pouco, né? 2000? 2000? 1998, 2000. Por aí, talvez eu tinha uns 10, por aí, 10. Era um menino, então, um rapazinho assim. Você tinha
uns 8, 9 anos. É, por aí, isso é. É. Isso mesmo, é. Tá com 33, né? E pouco, é. Ele tava com uns 8 anos. Então era um menino, então ele depois ele cresceu, né, batizou na mesma igreja que eu e viu que já estava mudando a igreja. A gente já sabia. Que você chegava na igreja, tinha sempre competição. Você louvava, lá de cima, lá, os sócios, chegava lá, louvava mais alto que nós. Então ficava aquela briga. Quem cantava mais, né? E na pregação nós ganhava, porque o irmão Anderson ali e o Osh pregava muito naquela época. Então chamava sempre ele, mas era sugado, porque um monte de gente lá tá na pilantragem. Então ele sugava aquele menino, né? Que eu vi ele todo suave a camisa toda, né? E aqueles caras inquinados com Deus, por isso que a igreja hoje não é o que é mais, né? É uma das igrejas que mais ganha dinheiro com João Vela, né? Tem esses aluguéis aí, né? Comprou um terreno lá no Pontal de 200 mil, fiquei sabendo, que eu fui lá, fiquei sabendo. Então o que mais lucra de dinheiro é ela, né? Mas felizmente não tem Deus, para mim não tem nada, então eu passo na porta. Gostava muito da igreja, até passei, foi uma igreja muito boa hoje. Só passo na porta, só lamento. Era boa, era simples, era humilde. Não é que a igreja toda fechada de vida, não, era a igreja simples, né? A recepção era bem melhor ainda, né? Mas era a igreja cheia do poder de Deus. Hoje, infelizmente, só passo na porta assim, nem me chamam. Quando me chamaram uma vez aí, até cortei o irmão na hora. Que nós mudamos. Você mudou, mas Deus não mudou, não. Não cortei na hora. Cortei porque eu falei, não. Assembleia é assembleia. Assembleia mudar e tá errado, né? Assembleia que eu conheço não é assim, não. Então, eu só passo na porta lá, nem pra beber água nem nada. Passo lá porque tem que passar mesmo. Tem hora que eu vou passar, às vezes eu vou no Pacheco, passo ali na Vila Varenga, era perto da Vila Varenga mesmo, o bairro Vila Varenga ali mesmo, e passo lá na porta, né? Ainda passo do outro lado ainda. Só olho assim, dou uma olhada assim e vou embora. Pode que acabou. Não tem graça mais. Não tem Deus, não tem nada. É igreja vazia, igreja morta. Porque agora ela está se comparando à igreja de um cidadão aí que gosta muito de dinheiro, né? Só que ela tá a igreja a mesma coisa, né? Bagunçou, geral, né? Era boa, mas que Deus abençoe isso para lá. Ele segue para lá, eu sigo para cá, com meu Deus, né? Então eu vou passar para lá para o irmão Simão, porque a gente é 9h11, não passar muito não, porque, né? Com Deus, gente. Aleluia. Aleluia. Só confirmar aqui. Vou pegar minha Bíblia aqui. Vou pegar minha Onde que nós tínhamos parado aqui, só confirmar aqui. Só confirmar aqui. Exatamente, né? Exatamente igual eu já olhei aqui. Só tava confirmando ali. Aleluia. Aleluia. Pega mais pertinho aqui por causa de... Aleluia. Aleluia. É isso aí, né, meu irmão, minha irmã? Minha amiga, minha amiga. Vamos lá na palavra do Senhor. Vamos lá na palavra do Senhor. Salmos capítulo 26. Salmos capítulo 26. Aleluia. Salmos capítulo 26. Davi recorre a Jeová, confiando na sua própria integridade. Prestou bem atenção? Davi, não, Salmo capítulo 27, né? Salmo capítulo 27.
Confiança em Jeová e anelo pela sua presença, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, e meus inimigos investirem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Prestou atenção, meu irmão, minha irmã? E meu amigo, minha amiga, ouve e assiste com teus cérebros. Se liga com teus cérebros. Salmo capítulo 27. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor. E a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aqui vocês aprendem com o templo. Aleluia. Aqui vocês aprendem com o templo. Sabe o que é templo? É dentro da igreja. Aleluia. Aleluia.